Leitura bíblica diária, Josué 10. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zequede, rei de Jerusalém, que Josué tomara aí, e a tinha destruído totalmente, e fizera aí, e ao seu rei, como tinha feito a Jericó, e ao seu rei e aos moradores de Gibeon, fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeram muito porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais e ainda maior que Aí, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zequede, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Zafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão. Porquanto fiz paz com Josué, com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jermute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, e eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gibal, dizendo: Não retires das tuas mãos os teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque o tenho dado na sua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon. E perseguiu-os pelo caminho de que sobe a Bet-Eron. E feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Eron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraíva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol detém em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasser? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz do homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele, e o arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué, arrastai grandes pedras da boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e atacai os que vão ficando para trás. Não os deixeis entrar nas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá.
não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhes aqueles 5 reis para fora da cova, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens da guerra que foram com ele: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu, e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que ao pôr do sol deu Josué ordem que tirasse os madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu-a a fio de espada, bem como ao rei totalmente a destruiu de todos que nela havia, sem nada deixar. E fez o rei de Maquedá como fizera o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libná e pelejou contra ela. E também o Senhor deu na mão de Israel a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a todos que nela estavam, sem nada deixar, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou a Libna, a Laquis, e a sitiou, e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis nas mãos de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, a ela e a todos que nelas estavam, conforme tudo que fizerem a Libná. Então Orão, rei de Gessé, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, ele e seu povo, até não lhes deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia tomaram e a feriram a fio de espada, e a todos que nela estavam destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizera Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu a Eglon e a Hebrom, e pelejaram contra ela, e tomaram e a feriram ao fio da espada, assim ao rei como ao seu rei, como a todas as suas cidades, e a todos os que nelas estavam, e ninguém deixou com vida, conforme a tudo o que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a todos que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ela tomou a Debir e pelejou contra ela, e tomou a com o seu rei e a todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a todos os que nela estavam destruiu totalmente, nada deixou, como fizera a Hebrom. Assim fez a Debir e ao rei, e como fizera a Libna e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis, nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza,
como também toda a terra de Gozém, e até Gibeon. De uma vez, Josué, todos esses reis, e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial de Gilgal.